Noite, muito boa noite, sejam todos bem-vindos nesta sexta-feira santíssima. Hoje é noite de live, bebê. Vamos ver quem que vai estar comigo hoje ao vivo nessa sexta-feira santa, feriado de Páscoa. Boa noite para quem está entrando, Poli, boa noite. Psicopedagoga Saura Silveira, boa noite. Thaís, boa noite. Sejam todas bem-vindas, mulheres lindas. Vera Lúcia Rocha, minha lindeza, por onde tu anda, mulher? Faz tempo que não te vejo. Soninha, minha aluna da Bahia. Jair, muito boa noite, queridos. Bom estar com vocês nesse feriado. Olha que legal vocês aqui comigo. Sextou 20h30 e a gente vai falar de casamento que acabou. A casa caiu. Como aceitar que o casamento acabou? Essa vai ser a live de hoje à noite, de uma sequência de lives que eu tô trazendo aí na semana. Segunda-feira foi uma, como lidar com as emoções no divórcio. Na quarta-feira foi como seduzir depois do divórcio, né? E mais outra hoje, como aceitar que o casamento acabou. E para tudo a gente pode se ajudar. Então aí eu peço a participação de vocês. Ai, Deus tá sempre me abençoando, Soninha, que a ti também. Mandem aviãozinhos aí pro pessoal. Eu também vou mandar alguns aqui, gurias, para tornar essa nossa live mais interessante e participativa, porque a ideia aqui é ser contribuição pro planeta, né? No momento que eu posso trazer uma informação para uma pessoa e essa informação ela cair assim como um relâmpago no coco, sabe? Sabe aquele raio que cai na cabeça e tu diz, puxa vida, era isso que eu precisava ouvir. E às vezes a gente fala do óbvio, né? Fala o óbvio. E o óbvio precisa ser dito, que às vezes o óbvio é dito aí pela tua mãe, é dito pela tua irmã, é dito por uma amiga. E tu sabe, mas tu não compra, porque talvez venha dessa pessoa aí que eu citei, certo? Aí, às vezes, vem lá uma ilustre desconhecida, um ilustre desconhecido e te diz o óbvio, ou seja, te diz exatamente aquilo que tu ouviu de outra pessoa já conhecida e tu não levou tão em consideração e bum, cai como uma bomba, né? Faz um estrago geral. Mas um estrago geral que eu digo assim, um estrago positivo. Boa noite para quem entrou, tava mandando aí uns aviãozinhos, né? Para ver se a gente alcança aí mais pessoas. Então, como aceitar o casamento depois que o casamento acabou? Esse é o meu papo de hoje, eu já passei por isso. Meu casamento acabou há 9 anos atrás. E boa noite, Elô, boa noite a todo mundo que entrou, Bianca, Heron, Fabiano, sejam todos bem-vindos. Meu casamento acabou vai fazer 9 anos, eu vou fazer aniversário de término, agora em dezembro. Agora não, né? Lá em dezembro desse ano, são 9 anos que acabou. Está super bem resolvido, né? Sou amiga do meu ex-marido. E o que acontece aí, né? Eu sei do que eu tô falando e eu sei que acabar um casamento e aceitar esse término não é nada fácil, muito pelo contrário. É uma dor que dilacera muitas vezes a gente, porque junto com essa dor vem muitas dúvidas, vem muito medo, vem muita insegurança e vem recheado de emoções aí que a gente não consegue controlar e não consegue entender essas emoções. Boa noite, Érica. A ex não aceita o fim do casamento. Há anos não cede o divórcio. Pois então... E aí a gente fica nessa luta, né? Não aceitar o término, por mais horroroso que seja. Os homens às vezes acham, Fabiano, que são donos das mulheres. Mas como seria todo mundo, cada um ser dono de si, né? Olha que mundo ideal esse, né? Eu sou dona de mim, tu é dono de ti. E nós sendo donos de nós mesmos, nós sendo terras férteis, né? Cada pessoa... é uma terra onde a gente vai plantar, né? Vai cultivar. Então, assim, eu trabalhar o meu terreno
e me sentir uma pessoa melhor, mais fortalecida, com meu autoconhecimento, gerenciando as minhas emoções, enfim, tendo essa inteligência emocional, cara, eu também vou querer ter uma pessoa assim do meu lado, que cuide do terreno dela. Aí eu não preciso me apropriar dessa terra, nem ela se apropriar da minha. São duas terras inteligentes emocionalmente, inteligentes também, né, no seu aí, nível intelectual, e se dando bem, construindo alguma coisa, um relacionamento muito nutritivo, né? E é muito desgastante quando tu não cede, quando tu tá nessa briga, no controle desse não término, porque a pessoa acha que tá gerenciando a vida da outra, né? Quando tu não aceita o casamento, acabou. Acabou. Quando a gente tá no acabou, que não é tão feliz assim quanto eu tô cantando, a gente não aceita e a gente quer estar no controle. E às vezes estar no controle é a pior viagem. Porque na realidade, de verdade, a gente não controla o outro, né? No meu término, quem terminou foi meu ex-marido. Ele que quis terminar e foi meio assim relâmpago. Entre não quero mais estar contigo e o nosso divórcio foram 3 meses. E 3 meses é muito pouco tempo para assimilar um divórcio, né? Para trabalhar isso de todas as formas. É lógico que isso começou a acontecer um pouquinho antes, lá, vamos dizer, uns 3 meses antes, a gente já começou numa fala de que nós não estávamos nos entendendo mais, né? E a gente já tinha se separado de corpos. Mas realmente, entre o divórcio e entre o quero me divorciar, que veio dele, e a coisa propriamente dita, né, o papelzinho lá assinado, foram 3 meses. Então é uma sofrência absurda. E eu, naquela época, né, há 9 anos atrás vai fazer, eu, vamos dizer assim, que eu lutei com as armas que eu tinha. E as armas que eu tinha era quase que um não lutar. Eu tentei da maneira mais tranquila, vamos dizer assim, e dentro do meu emocional, argumentar com tudo que eu podia argumentar. E quando eu vi que ele estava irredutível, que tinha sido uma escolha, quando ele disse, Larissa, eu quero divórcio, o que eu vou fazer com isso? E aqui eu fiz várias anotações para a gente conversar um pouquinho, e se vocês quiserem participar aqui da live, no sentido de me trazer perguntas ou fazer algum tipo de comentário, é super bem-vindo. Eu tenho certeza que essas lives são contribuição, né? Contribuição para alguém aí que vai ouvir agora ou vai ouvir depois, vocês vão encaminhar, enfim, vai ficar salvo aí no meu feed, né? Então, assim, erros, né, de quando a gente não aceita essa separação, esse término do casamento, né? É fazer uma macumba. Eu tô rindo, mas tem muita gente que, cara, quer manipular com forças ocultas essa relação, né? Que acabou. Então é uma forma de controlar e de ferrar a vida dela e ferrar a vida dele. Usar os filhos também, no caso, se o casal tem filhos, como uma moeda. Isso é muito desgastante. O término por si só, ele é muito desgastante, né? Ele é muito dolorido. Então, tudo isso, né? Usar os filhos. Obrigada, Paulo. Dificultar o processo da separação. Quando tu escolhe essa opção, eu vou dificultar a minha separação agora. O que acontece? Tu não tá dificultando a separação. Tu tá dificultando o teu progresso. Tu tá dificultando o teu progresso. Porque quando tu diz assim, ó, eu vou dificultar essa separação, tu não tá olhando pra ti, tu tá olhando pra ele. E aí quando tu olha pra ele, tu tem condição de desenvolver alguma coisa pra ti? Não, porque o foco não tá em ti. Então a ideia aqui, quando eu falo como aceitar o meu casamento que acabou, é dentro da realidade que eu tenho hoje, ó. Eu tenho hoje aqui uma caneta, eu tenho aqui uma jarra d'água e tenho uma tesoura quebrada. Eu tenho esses 3 itens. O que eu vou fazer com esses 3 itens?
Como é que eu vou viver com eles? Como é que eu vou administrar a minha vida, né? Como é que eu vou planejar? A partir de agora, como é que vai ser minha vida com esses 3 itens? Não com esses 3 itens, mas pensando ainda no término, pensando no casamento. Pra gerar todo esse enredo, melhor ficar solteiro. Não, olha só, casar é tribom. É tribom casar, é uma experiência fantástica. Ter alguém do lado, eu acho que é incrível. Óbvio que tem vários tipos de casamento, né? A gente não precisa casar no altar, a gente pode morar junto. Morar junto é bom, as relações, elas podem ser nutritivas, e que legal. Eu quero casar de novo, não assim, de véu e grinalda. Nem sei se eu vou morar junto, mas eu quero ter uma relação. Já tive um namorado, cada um morava na sua casa, funcionava super bem, né? E eu acho que as relações, elas funcionam com pessoas emocionalmente saudáveis e psicologicamente saudáveis, né? Mas enfim, daqui a pouco, Fabiano, conhece alguém aí que dá uma vontade louca de casar, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Mas é uma bela experiência o casamento, né? E o que eu tô dizendo aqui? Que os casamentos acabam, assim como os namoros acabam, nem tudo é para sempre, ainda mais nos dias de hoje, que tá tudo tão efêmero, tá tudo tão rápido, as relações hoje elas são construídas de outra forma, as pessoas não têm paciência da conquista, elas não têm paciência do relacionar-se, né? Tem muita oferta, tem muita ilusão, aqui, quando você foi casada, você passou por todas aquelas etapas, namoro, noivado e casamento. Tá? Olha só, eu namorei, fui morar junto, aí depois fiz um pouquinho diferente, tá? Namorei, fui morar junto, aí a gente queria ter filhos, eu engravidei da minha filha. Eu queria casar, ele nunca quis casar de véu e grinalda, assim, de igreja. Porque a gente já morava 7 anos juntos, não valia a pena casar, a gente já estava casado. Realmente, eu já me sentia casada. E aí, quando eu engravidei da minha filha, ele quis casar. De véu, grinalda, tararara, e eu casei grávida de 3 meses. Foi muito legal a experiência. É uma experiência linda, sabe? Eu não desprezo o casamento, é uma festa bonita, né? Se reúne a família. Tu tá entrando para uma outra fase da tua vida, né? Mas enfim, aqui a gente tá falando de um término, né, de casamento, né? E como a gente pode ferrar esse momento, porque a gente tá muito absorvido pela dor. Tecnologia acabou com o relacionamento e confiança foi por água abaixo. Eu acho que agora a tecnologia, ela vem nos desafiar, sabe? Quem quer realmente se relacionar, se relaciona. Tá mais complicado? Tá tudo muito mais... Tá muito mais líquido, assim. Eu acho que como tem tanta oferta, e essa oferta é ilusória, porque tu diz que tem muitos contatinhos, mas na realidade tu não tem nada com ninguém, né? É só distração. E aí tu tem 50 mil contatinhos, e daí que tu começa a conversar com aquele contatinho, aí o contatinho revirou a boca, tu já não gostou, aí tu dá um tempo nesse contatinho e vai conversar com outro. Então tu não te apega em ninguém. E isso é triste, né? Porque as pessoas, elas não estão mais interessadas em conhecer pessoas, é mais número, aí quando tu vê, tu não tem nada. Mas enfim, quando a gente fala de casamento, de processos que estão se acabando, e lógico que eu vou usar o exemplo do o meu casamento foi um baita aprendizado, o meu término, né? Que foi aonde eu me forcei a olhar para mim. Eu entendi que essa era a minha melhor saída. Porque, vamos lá, o meu ex-marido, ele já estava definido do que ele queria. Foi ele que disse, Larissa, eu quero divórcio. Vou pegar o homem pela cabeça, bater na parede e dizer, por favor, fica comigo. Eu passei 3 meses, naquela ocasião, argumentando por que era importante da gente ficar casado, onde é que eu via que era valor, tínhamos filhos, enfim, uma construção de vida, tudo aquilo que a gente vai olhando só porque a gente vai perder, porque de fato a gente tá perdendo, né? Mas no momento que alguém, um dos dois, tá bom, obrigada pela participação, Fabiano, um dos dois bateu o martelo, assim, ó, bota a tua viola na sacola e vai olhar pra ti.
Vai, não adianta fazer esse jogo, né? Vou fazer a macumba, vou dificultar todo o processo do divórcio, vou botar os meus filhos no meio aí para gerar uma confusão, uma nhaca, uma intriga, para que ele não viva a vida, para que ele não evolua, para que ele não conheça ninguém. Cara, a única pessoa que tu tá prejudicando nessa vida é a ti mesma. Ou a ti mesmo. Não tem outra. Não tem outra palavra, não tem outra. Tu acha que tu tá, eu vou reconquistá-lo. E se tu te reconquistasse? Já tem uma família, sim. Ele já tem ele tem uma noiva. Meus filhos estão com ele e com a noiva agora, passando a Páscoa. A noiva e ele foram pro meu aniversário de 50 anos o ano passado. Eu convidei os dois. Teve os 15 anos da minha filha agora em janeiro, todo mundo participou, né? Então é uma relação bem resolvida. Lógico que ela não se resolveu da noite pro dia, né? Mas o meu convite é para que você olhe para esse processo e comece a olhar mais para você. Porque nem tudo são perdas. Se esse casamento tá acabando, é porque ele tá frágil de alguma forma. Ele tá frágil em alguns aspectos ou em muitos aspectos. E óbvio que eu acho que a gente pode sim lutar com todas as armas que a gente tem, de forma saudável, argumentando, falando, conversando, tentando, dando aquela requebradinha, né? Porque aí existem todas as fases aí, até chegar ao término do casamento. Existe toda uma fase ali, tu não tá aceitando que o casamento, tu já percebeu isso, lá inconscientemente tu vê que a coisa não tá boa, né? Mas tu entra num processo de negação. São as fases do divórcio, a negação, a raiva, nós temos ali a aceitação, nós temos a barganha, a negociação, né? Onde tu tá vendo que a coisa tá desandando, tu vai barganhar, tu vai ceder daqui, tu vai ceder de repente coisas até que tu não gostaria muito de ceder, mas tu não quer perder esse cara ou essa mulher, porque vai mudar muito a tua vida, né? Tu acha que tu não vai dar conta. E aí tu olha só para aquilo que tu tá perdendo temporalmente. Só que se eu pudesse dar na tua mão, nessa hora, uma bola de cristal para te entender que na realidade tu não tá perdendo, tu também tá ganhando. Só que tu tá focada na tua perda financeira, na tua perda estrutural, na perda da família. Isso é forte, lógico que é. Quando eu me separei do meu ex-marido, foi uma loucura pra minha cabeça, porque eu tinha filhos. Como é que vai ser agora? Em que grupo eu vou estar? Né? O grupo das solteiras, o grupo da casada. Eu fiquei perdidona, levou um tempo para eu me restabelecer, né? Mas o tempo aqui, eu odiava quando alguém vinha me dizer assim, o tempo cura. Cura? Claro, a gente precisa de tempo para passar por todos esses processos. Um processo de divórcio, se a gente for viver o luto, as 5 fases do luto, ela leva aí 2 anos e meio, em média de 6 meses cada fase, se tu passar por todas elas. E a ideia, por exemplo, da mentoria que eu entrego para as mulheres que estão se divorciando, estão passando por esse divórcio, é que elas passem por essa fase do luto de forma mais saudável e consciente. Tu não precisa ficar 2 anos e meio na sofrência, mas é importante tu reconhecer e viver essa dor e botar as coisas no seu lugar. E botar as coisas no seu lugar é entender, é se acolher, é olhar para essa dor, olhar para essas emoções. Porque nesse processo todo, inclusive nesse aqui, né, nosso casamento acabou, vem o medo, vem a raiva, vem a tristeza, e todas essas emoções a gente trabalha da forma positiva e da forma negativa. E se tu não sabe, tu só vai reagindo. Tu reage. Tu reage a um processo de raiva, tu reage a um processo de tristeza, tu reage ao medo da pior forma. A raiva, se tu vai reagir no lado negativo, a raiva, ela te... Sabe aquele pano preto quando cai na tua frente, quando tu vê assim, eu já fiz, me atraquei, gurias, me atraquei no pescoço dele, e quando eu vi, eu tava rolando no chão de raiva. Essa é a raiva no negativo.
te torna impulsiva para situações, tu nem pensa. Tu tem a raiva, tu reage, e aí quando tu reage, tu tem que resolver a emoção da raiva e resolver ainda o que aquela raiva causou. Porque provavelmente tu vai ficar envergonhada, tu vai te punir, vão vir vários sentimentos aí de uma coisa que tu não queria fazer e fez, movida pela raiva no negativo. E a gente pode sentir a raiva, óbvio, e a gente sente. A gente já quis enforcar um. Eu já quis. Só que aí, respira, para e pensa. E não permite que essa raiva tome conta do teu corpo e que tu haja a partir de uma pessoa que tu não é. Tu imagina se eu fosse reagir a uma raiva na frente dos meus filhos. A tristeza, a mesma coisa. Acolher a tristeza é importante, entender a tristeza é importante, e viver na tristeza é se enfiar no fundo do poço. A tristeza, ela é positiva quando tu olha para tudo o que aconteceu, tu olha para tua história e tu analisa. E tu entra num processo de, ok, o que eu tenho que aprender aqui? A tristeza no positivo, ela é humildade. Só que quando a gente pega toda essa emoção da tristeza que acontece em todo esse processo que eu tô contando para vocês, ou até num término de casamento, o que tu vai fazer com a tristeza no negativo? Tu vai te afundar num fundo de poço lá com a Samara, bater um papo com a Samara, e muitas vezes tu não vai sair de lá. Porque tu vai contar historinhas pra ti. Ai, coitadinha de mim, tu vê, o fulano fez isso comigo. Agora eu não tenho dinheiro, agora eu não tenho condições, agora eu sou uma sozinha, tenho 2 filhos pra criar junto. Ele me deixou sem condição financeira. Tem um monte de coisa que a gente acaba contando pra gente que não permite que a gente saia de dentro do poço. Então a gente se vitimiza. A tristeza no negativo é vitimização, né? Então, entender tudo isso é um grande passo para te escolher o teu movimento. E se tu vai escolher por ti ou tu vai escolher por ele. Se o casamento acabou, não tem mais o que fazer, beleza, vá cuidar da sua vida. Quanto mais cedo você olhar para a dor e mais cedo entender que você é responsável pela sua vida, não é que não vai ter a dor, vai ter a dor, mas vai passar mais rápido. Viver o aqui e agora, olhar para o que tu pode fazer neste momento, o que eu tenho agora, o que me restou desse casamento. Me restou trocar de casa, uma casa menor, perdi meu carro, tá mais longe do meu trabalho, como é que eu vou levar meus filhos para a escola? Gente, quando um casamento acaba, não, a gente tá tão sofrida na dor, mas existem as coisas de ordem prática. E as coisas de ordem prática é essa questão do dia a dia. Então, é a dor que tu tem que assimilar dentro de ti, são as coisas que acontecem no entorno, que é a tua rotina, e ainda tem o teu ex-marido já vivendo uma outra vida. Já se recompôs, já tá com outra pessoa, e tu continua sentada dizendo, ai, coitadinha de mim, ou tu vai fazer a tua parte. A tua parte não é se envolver com uma outra pessoa, a tua parte é viver. A tua parte é buscar autoconhecimento, a tua parte é te aprimorar no teu trabalho, a tua parte é ser uma boa mãe, a tua parte é ser uma boa mulher. Não uma boa mulher para o fulano, uma boa mulher para ti. Porque de verdade, a gente acaba ficando naquele lugar, sabe o cara do circo que fica, como é que se diz? Equilibrando vários pratos. Ai, tô com o tornozelo machucado. Fica equilibrando vários pratos. Então, tu tá ali equilibrando várias situações da tua vida que elas continuam acontecendo apesar da dor. E essa pessoa que equilibra todos esses pratos, ela tem que estar forte, ela tem que estar abastecida. Então ela tem que se conhecer, ela tem que conhecer as emoções que estão aí
dentro dela e que estão ditando os comportamentos dela. Porque todo pensamento que tu tem gera uma emoção e gera um comportamento. Se tu tá na tristeza, tu tá na depressão, se tu tá te sentindo sozinha, se tu tá achando que a tua vida depende de uma outra pessoa, tu vai deitar na cama, tu vai chorar até dormir, tu não vai ter forças para levantar. Então esse é o comportamento que gera. Uma pessoa apática, uma pessoa sem vício, uma pessoa sem planos, uma pessoa sem propósito. Mas vamos lá, o casamento acabou. E antes de tu conhecer essa pessoa, tu tinha vida? Tu era alguém ou tu era uma ameba? Tu era um ser assim, que flutuava pela terra? Ou tu era essa pessoa aí? Tu era uma pessoa. Então existia vida antes desse casamento, a ser, e existe uma vida depois desse casamento, depois desse término, desse a ser e descer, tá? Existe. Então, se eu tivesse o poder de te colocar uma bola de cristal na mão, que era o que eu queria que tivessem feito comigo lá atrás, eu ia dizer assim, ó, fulano, fulana, olha lá pra frente. Olha quantas coisas fantásticas tu pode fazer e construir, mas sabe o que tu tá fazendo? Tu tá aqui ferrando o término do teu casamento, porque tu quer voltar pra esse cara, ou tu quer que ele sofra, né? Outro quer que ele não viva, outro quer que ele volte pra ti. Vai cuidar de ti, porque olha lá o quanta coisa tu fez. Olha lá pra frente. Tu conheceu uma nova pessoa, tu mudou de estado, tu mudou de país, tu mudou de profissão. Tu adquiriu conhecimento, tu viajou com teus filhos. Só que nessa hora que tu tá aí na sofrência, a gente não consegue ver nada disso. Tu tá só focando no que tu perdeu. Mas vamos lá, se o casamento já não tava tão legal, quem tu era dentro desse casamento? Tu sabe quem tu era? Quantas coisas tu deixou de ti? Imagina que tu entrou para esse casamento vestindo um monte de roupa. Uma sobre a outra. Tu tava gordo de tanta roupa. E aí a gente entra nas relações e a gente vai tirando as roupas, sabe? Para poder caber naquela relação. Então, tô querendo caber, eu vou tirando roupa. Ou a gente vai se desmembrando, né? Vai se despersonalizando, vai se perdendo um pouco da gente. Então, olha a oportunidade, quando termina um casamento, de tu olhar de novo para ti, para as coisas que tu gosta, para as coisas que te alimentam, para as coisas que te nutrem. Boa noite para quem tá entrando agora, Rafa, Sérgio, Cristiane. A gente tá falando sobre términos de relação e, né, afins. Então, quem tu é agora depois que esse casamento acabou? Então a gente tá tão focado assim nessas coisas que a gente tá perdendo da própria instituição casamento, que realmente é doído, tá um caos, tá? Tem a rotina que tu tem que ainda desempenhar, levando a tua dor junto. Tem os teus filhos, talvez, que tu tenha que atender. Tem uma nova vida que tu não conhece. Então tem o sentimento do medo, né? E olha só, o medo no negativo, ele é paralisador. Ele é congelante. O medo congela a gente, ele tira a gente da ação. E o medo no positivo é planejamento. Então tá com medo do que vai ser a tua vida, né? O que vai ser agora de mim? Então é olhar para o que a gente tem, né? Olhar o que a gente tem e dizer, tá, então o que eu posso fazer com isso? Então eu vou para um medo mais planejado, com poucas possibilidades, ou, né? Com menos, nem poucas, mas com menos possibilidade de errar. E se errou, o que eu posso aprender com isso? Mas quando a gente vai para uma carreira solo, que no primeiro momento tu acha que tu vai estar assim, desamparada, desnorteada, ferrada pra cacete, quando tu vai te redescobrindo, isso é muito lindo, é como se tu desabrochasse de novo. E tu vai te lembrando de coisas que tu tinha esquecido de quem tu era. Ou tu tinha esquecido do que tu gostava. Ou porque já não cabia, né? Não cabia na tua relação, ou porque o teu companheiro também não gostava muito, ou que naturalmente foi se perdendo.
E aí é uma oportunidade de fazer um resgate muito interessante e muito importante de quem tu é. E tu mostrar também para os teus filhos quem tu é. E de tu reconstruir as coisas do teu jeito, da tua moda. Sabe? Ter experiências que talvez tu nunca tivesse tido. Talvez tu nunca viajou sozinha e seria uma oportunidade de viajar sozinha. Ah, mas Larissa, viajar sozinha é muito grande pra mim. Às vezes tu não vai no cinema sozinha, então eu poderia ir no cinema sozinha. Eu poderia aprender algo que eu nunca fiz na minha vida. Sabe? Então existe um monte de possibilidade que a gente não consegue vislumbrar nesse momento que a gente está trabalhado na dor. E no momento que a gente está trabalhado na dor e não está fazendo muita força para sair disso, porque sim, a gente precisa fazer força para sair. Não adianta eu querer ajudar alguém que não quer ser ajudado, né? A gente precisa realmente estender a mão para cima, sabe, para sair do poço. E eu me lembro de uma vez, eu quero comentar aqui com vocês, uma segunda-feira, isso foi um dia muito marcante para mim. Já estava decretado meu divórcio, né? E era uma segunda-feira, eu estava em casa, sentada no meu sofá, era a minha folga, na época eu tinha um salão de beleza, e eu olhei para minha sala onde tinha alguns porta-retratos, né? Aquele porta-retrato do casal no casamento, porta-retrato da família. E eu tava num estado de sofrência tão grande, que eu olhei para aquilo, me deu um desespero tão grande que eu não tinha mais o casamento, eu não tinha mais a família, eu não tinha mais essa instituição. Então, assim, era uma tristeza absurda, era um medo apavorante, era uma dor no meu peito, sabe aquela dor de te dilacerar. E naquele dia de tarde, eu comecei a me bater inteira. Onde eu alcançava, eu batia no meu rosto, batia nas minhas pernas, batia nos meus braços, porque eu queria acessar uma dor que fosse muito maior, a dor que eu sentia no meu peito, olhando para tudo que eu tinha perdido. E que ainda achava que ia perder mais. E eu senti vergonha de mim depois. Eu senti vergonha de ter sido fraca. De ter me batido dessa forma, né? E fui conversar com a minha psicóloga. E aí, nesse momento, eu digo que é importante, quando a gente está nesse processo, de ter redes de apoio, né? Tu tem uma rede de apoio, alguém da tua família, uma amiga tua, uma terapia, né? Uma psicóloga, uma terapia integrativa, alguém que te ajude a pegar a tua mão, porque quando eu cheguei na terapia, a minha psicóloga disse assim, eu contei esse fato pra ela, né? E ela disse assim, tá, Larissa, tu chegou então no fundo do poço. E aí eu disse não. Lá eu vi que tinha ainda mais uma portinha e eu desci mais. Eu senti que eu desci mais. Só que eu não quero mais descer. Eu preciso que tu me ajude a subir. Eu não me emociono com essa história, porque ela é uma história verdadeira. E ela pegou na minha mão. Mas eu precisava de ajuda e eu pedi ajuda. Muitas vezes a gente não consegue resolver isso sozinho. E precisa de ajuda. E não tem problema nenhum tu procurar alguém nesse momento para te ajudar nesse processo, para olhar para ti. Porque olha isso, eu só estava olhando para a dor. Eu estava olhando para as coisas que eu estava perdendo. Eu estava olhando para essa família que estava sendo dilacerada. E eu não estava olhando para mim, para minhas capacidades, para minha qualidade, para minha potência, para as emoções. Eu não estava me acolhendo, né? Enfim. Então eu quero trazer isso para dizer como é importante de tu entender o que tu tá sentindo e pedir ajuda e te movimentar para ajuda. Porque todo pensamento ele alavanca em ti, tu lá pensa, né? Uma cena familiar, qualquer coisa.
uma cena feliz, ela te gera uma sensação e uma emoção. E isso, gente, dispara muitos neurotransmissores, dispara muitos hormônios. O teu corpo todo é bombardeado com uma porção de coisas que influenciam nas tuas células. E o teu corpo adoece. A pessoa que vive na lamentação, na tristeza, no trauma, no drama, na reclamação, vai adoecer. Uma pessoa que está deprimida vai estar com o sistema imunológico dela mais baixo. Uma pessoa que está mais disposta a ser feliz, ela vai estar mais preparada para a vida. O teu corpo vai estar mais forte. Então, como é importante tu entender que a tua cabeça, ela é a chave para tudo. Eu fiz algumas anotações aqui. Concentrem-se em você, olhe, cuidado físico, emocional e mental. Quais são as suas necessidades e desejos? Dê tempo ao tempo, o tempo cura. É o que eu falei antes, o tempo cura, mas o tempo. Daqui a 10 anos, eu estava numa aula semana passada, eu acompanhei a minha filha numa aula de corte e costura e encontrei uma professora e ela me comentou que uma aluna dela disse que estava vivendo um luto já há 5 anos e não conseguia sair do buraco. São 5 anos de vida que tu tá jogando no lixo. São 5 anos de vida que tu tá te recusando a viver. E muitas vezes tem mulheres e homens loucos e desvairados que vivem a vida do seu ex. Estão lá nas redes sociais fuçando o que a pessoa tá fazendo ou deixando de fazer. Vai tratar da sua vida. A tua vida é um presente que Deus te deu, veio através do teu pai e da tua mãe. O que tu vai fazer com ela? Tu vai ver a tua vida passar e ficar num muro de lamentações e ainda esbravejar quando as outras pessoas que estão na tua volta conquistaram alguma coisa ou fizeram alguma coisa de diferente? Tu vai ficar com raiva, tu vai ficar com mágoa. Cultivar a mágoa. O que é a mágoa? Mágoa, má água, aquela água parada, suja, tu vai ficar ali. Elô, eu não entendi a tua pergunta. Se eu procurava meu ex-marido? Fala de novo aqui pra mim, por favor. Então, assim, é importante que tu reaja. Já foi. Qual é o próximo capítulo? Vamos virar essa página. Vamos virar essa página juntas. Dentro da minha mentoria, eu falo para as meninas, a gente não tá sozinha. Eu estive sozinha há quase 9 anos atrás. E eu queria tanto que tivesse uma Larissa naquela época que tivesse assim, vem cá que eu vou te pegar pela mão, vou te contar umas coisas. A gente pode abreviar isso. A gente pode. Não tem como eu sanar a tua dor. Não tem como dizer, vou te dar um remédio, agora tu vai tomar e tu não vai sentir mais nada. É um processo que precisa ser vivido. Mas quando a gente entende esse processo, quando a gente traz as coisas para a consciência, tu consegue dar o próximo passo. É que tem uma frase, como é que é? A ignorância é uma dádiva. A ignorância é uma dádiva. Quando tu não sabe, tu não sabe. Aí eu não sabia. E quando tu sabe? Quando tu sabe, tu pode fazer uma escolha mais assertiva. Olha só, eu trouxe um texto que eu gostaria de ler para vocês. É muito interessante em relação a isso que eu falei, tá? Prestem atenção, por favor. Se nos momentos de desespero tu chegou a procurar o ex, eu nunca procurei ele. Nunca. Ele, já de cara, ele retomou uma outra vida. Ele saiu do casamento e engatou com uma outra pessoa. Eu nunca procurei por ele. Nunca tivemos recaídas também. Pelo menos da minha parte, eu nunca quis ter recaída, tá? Somos as únicas criaturas na face da Terra capazes de transformar nossa biologia por meio do que pensamos e do que sentimos. Isso eu acabei de falar, tá? Nossas células estão constantemente observando nossos pensamentos e são modificadas por eles. Uma depressão destrói o sistema imunológico. Olha o poder do que nós pensamos e do que nós falamos. A alegria e a atividade harmoniosa mantém você saudável e prolonga a sua vida. A memória de uma situação negativa ou triste libera em você
os mesmos hormônios destrutivos e substâncias biológicas que o estresse. Por quê? Porque lá, o teu inconsciente, quando tu vem um pensamento, o teu inconsciente ele não sabe se isso é de agora, se isso é da semana passada, se isso foi há 10 anos atrás. Ele é atemporal. Então tu pensou, tu sentiu, já começa disparo de hormônio neurotransmissor, já começa a taquicardia, tu já começa a entrar na ansiedade, tu já começa a deprimir, as tuas células já começam a enlouquecer, porque ele não sabe, gente. Eu fiquei triste por causa de uma coisa há 6 meses atrás. Pouco importa, tu tá te danificando e te prejudicando no aqui e agora. É importante trabalhar toda essa mentalidade. Suas células estão constantemente processando todas as suas experiências e metabolizando-as de acordo com seus pontos de vista. A produção de neurotransmissores é alterada, o nível de hormônio varia e muda aí, o ciclo do sono fica interrompido. Até mesmo as lágrimas, olha que legal, contém traços químicos diferentes dos das lágrimas de alegria. Então imagina a confusão dentro do teu corpo quando tu tá deprimido, quando tu tá triste e quando tu ainda assim, com todas as oportunidades de viver, acordar, abrir teus olhos e pensar, o que eu vou fazer por mim hoje? Tu vai pensar no cara ou na guria que não tá mais contigo. Ou nesse casamento que se acabou. Se acabou, acabou, gente. Vida que segue. Por mais doído que seja. Dói. Eu sei que dói. E eu ficar furunfando na vida do meu ex não ia resolver absolutamente nada. Só ia fazer com que prolongasse mais a minha dor. Então eu tirei as coisas de cena. Eu guardei os porta-retratos. Eu tirei as coisas que me lembravam ele. Porque isso era muito a flor da pele para mim. E assim eu fui, de alguma forma, me protegendo, me fortalecendo. E se eu não tenho o externo para olhar, se não tem aquela foto ali me chamando a atenção, porque não é só foto, tem lembranças, tu vai para um lugar, tu te lembra, tu vai para outro, tu também tem uma recordação. Então assim, eu me blindei desse externo para eu poder olhar para mim. Que é a partir de mim que as coisas vão acontecer. Não é a partir do outro. O quanto eu vou esperar que o outro modifique a porra da minha vida? Não vai. Além do que o que eu recebo do outro só vai interferir na minha vida se eu permitir. Não é o que ele me dá e nem o que a vida me dá. É o que eu faço com que ele ou com que a vida me dá. Então o poder tá onde? Tá em mim. Tá em ti. Não tá no externo. Então assim, ó, como saber como é que tá o teu corpo hoje? Te lembra como tu passou, o que tu pensou e sentiu ontem? Quer saber como é que teu corpo vai estar amanhã? Pensa o que tu vai fazer hoje, o que tu vai sentir hoje, o que tu vai pensar hoje. O remédio está em você. Ao abrir o coração e a mente, você evitará que o cirurgião faça isso. Nós somos o que pensamos que somos, mas o que pensamos e sentimos sem saber. Expanda a sua consciência. Essa é a mensagem. Expanda a sua consciência. Aí eu acrescento ainda, porque eu adoro dar uma acrescentadinha, um cara chamado Masaru Emoto. Vocês podem procurar ele no YouTube. Ele é um japonês, ele fez uma experiência maravilhosa com as moléculas da água. Nosso corpo é 75% de água, né? Então ele submeteu a garrafas d'água a palavras e pensamentos, tanto positivos quanto negativos. Ele pegou uma garrafa d'água, por exemplo, aqui, escreveu a palavra amor e falava todo dia palavras amorosas para essa água. Ele congelou essa água e depois ele botou a molécula d'água no microscópio para ver como é que ficava. E a mesma coisa ele fez uma garrafa de água odiosa. Então, ele direcionava para essa água palavras de ódio, ou uma música, enfim, diabólica.
E ele fez a mesma coisa, foi pro microscópio para olhar a molécula da água. E, gente, é incrível, porque na garrafa onde ele direcionava palavras de amor, a água que se cristalizava como aqueles desenhos da Frozen, sabe? As moléculas da água parecem uma florzinha. E na garrafa que tinha água com palavras ofensivas, enfim, nada amorosas, essa molécula estava toda distorcida, toda assim, agora faltou a palavra, né? Mas distorcida, aleijada, desmanchada, enfim. E aí ele fez, aí quero concluir, né? Como nós somos, nosso corpo, 75% é água, o que tu fala todos os dias para ti? Qual é a tua comunicação interna? Qual é que é o teu pensamento? Óbvio, tu pode estar no pico da tua tristeza aí porque teu casamento acabou, mas ainda assim, tu pode te esforçar para sair desse movimento. E como é que é se esforçar? É sair desse cérebro das emoções. É sair do cérebro límbico das emoções e ir pro teu cérebro racional. Levanta da cama e vai fazer alguma coisa prática. Vai empilhar umas roupas, vai fazer um exercício, vai lavar uma louça, vai produzir algo, vai fazer umas palavras cruzadas, te tirar daquele ambiente que te deixa mal e ir para um outro ambiente mais produtivo, um outro ambiente mais nutritivo, com pessoas que te elevam, com pessoas com outro tipo de atividade. Disforme, isso mesmo, disforme, obrigada. Depois ele fez também uma outra experiência com arroz cozido. Ele cozinhou o arroz, cobriu o arroz com água, deixou esse arroz por 30 dias ali. O primeiro pote ele botou a palavra, ele agradecia, ele dizia obrigada pro primeiro pote. O segundo pote ele dizia você é um idiota. E o terceiro pote ele ignorou. Então tem 3 resultados diferentes. O primeiro pote teve uma fermentação natural, o segundo pote apodreceu e o terceiro pote ele mofou. E ele traz aqui essa experiência de forma muito interessante, até pra gente perceber o que a gente fala, tanto pra gente quanto pras crianças. Qual é o teu diálogo com as crianças, né? O que tu fala que tu ama ou que ele é um trouxão? Ah, tu foi um idiota aqui. Deixa de ser burro, guri. Quantas vezes, né? A gente vê por aí crianças serem tratadas desse jeito. E isso vai te contaminando, né? Então é essa a ideia, né? Quando a gente trouxe aqui alguns exemplos pra gente poder conversar um pouquinho, mas quando a gente tá acabando, né? Como aceitar o casamento? Como aceitar o casamento nada mais é do que virar a página e o próximo capítulo sou eu. Olhar pra mim, qualidades, potências, o que eu tenho agora na minha vida? Agora é assim, eu vou me mudar, ir pro prático, pro racional, sair dessa emoção, sair do ai, por que eu fazia tanta coisa, por quê? Ai, por quê? Por que isso foi acontecer comigo? Por que ele me deixou? Por que ele me traiu? Eu fazia tudo, por quê? Por quê? Olha como a palavra por quê, essa pergunta, ela não te leva a lugar nenhum. Ela só faz com que tu fique nessa mesma emoção ruim, de incapacidade, de vitimização. Por quê? Porque não te leva a lugar nenhum, tu fica só rodando que nem aquela rodinha do rato. Então, por que não é uma pergunta legal nesse momento? Uma pergunta boa que tu pode fazer é o seguinte, é relacionada à ação. O que se requer para que eu tome as rédeas da minha vida? O que se requer para eu fazer nesse momento? Qual é a ação que se requer aqui? A quem eu tenho com quem eu tenho que conversar? Me mostra, né? São ferramentas que a gente usa, por exemplo, a gente aprende nas classes de barras de Axis.
que são ferramentas que eu uso. Se eu tivesse essas ferramentas hoje que eu tenho, né, eu sou facilitadora de barras, lá atrás eu também teria movimentado muito mais rápido esse processo, porque eu não ia ficar como eu tava. Ai, por quê? Por que que aconteceu isso? Por que que ele não quer mais? Por que que ele não me ama mais? Por que que ele já tá com outra pessoa? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E aí o porquê? Porquê faz tu ficar rodando no problema. Não vai em busca da solução. Agora, quando tu fala o que se requer aqui, qual é a ação que se requer para eu, não, o que se requer para eu vender o carro, o que se requer para eu achar uma outra casa, o que se requer para essa nova vida, tu tá sempre em busca de quê? De possibilidades. E aí tu tá perguntando pro universo, quais são as possibilidades aqui? E o universo, ele é vasto, ele é abundante e ele é próspero. Peça e receberás. Peça e receberás. O que tu tá pedindo hoje? O porquê? Ou tu tá pedindo a solução? Então, quando tu começa a te conectar com isso, olha como isso é grandioso. Olha como isso é amplo, né? Então, o que você quer para eu sair dessa situação de sofrimento? Ah, eu tô sofrendo lá, tô no fundo do poço, tô triste, tô chateada. Ok, universo, o que se requer para que eu saia desse sofrimento que eu tô? Eu tenho absoluta certeza que tu pode receber uma ligação, tu pode te lembrar de alguém, tu pode, através de um livro, ler uma frase que te erga, sabe? Vai vir alguma coisa que vai fazer com que tu dê o primeiro passo. Por quê? Porque agora tu tá olhando, tá com o olho aberto para a solução e não para a sofrência dos porquês, tá? Então acabou. Bola pra frente, buscar recursos, olhar para dentro, se amar, respirar fundo. Quando tiver que chorar, chore, mas busque ajuda, tá? Tem muita gente aí disposta a te ajudar, nem que seja com o ombro, nem que seja com o ouvido, que seja com curso, que seja com treinamento, não importa, tem um monte de gente aí. Quando a gente quer ajuda, levanta a mão que vai vir gente ajudar. A gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado. E bola pra frente, né? A gente tem a possibilidade todo dia de acordar e fazer uma vida nova e diferente. A gente abriu o olho, a gente tá respirando, braço, perna, tem mobilidade, tem tudo, tem saúde. O mundo não vai acabar, porque um relacionamento acabou. Esse relacionamento, ele pode servir sim de aprendizado, porque nós somos seres de se relacionar, e se relacionando a gente aprende, e aprende sobre a gente. Olha que lindo isso, quando eu me relaciono com o outro, eu tenho a grande possibilidade de aprender sobre mim. Então, a gente não é uma ilha, isso só nos dá recursos para ir para um próximo relacionamento melhor ainda, né? Se tu acabou, tu para, te organiza, te observa, te analisa, tu vai mais fortalecida pro próximo, tu sabe quem tu é e tu pode dizer assim, eu agora tô assim, então eu também tô buscando uma pessoa mais comunicativa, uma pessoa mais segura, uma pessoa com seus valores, então tu já vai melhor. Agora, se tu passa de um para outro sem pensar em quem tu é, né, sem essa reflexão, tu tem grande chance aí de estar repetindo o padrão e pegando aí a mesma bomba antiga. Tá, gente? Então essa é a live de hoje. Semana que vem tem mais. Eu vou ter agora cursos de barras dia 15 de abril, tudo em abril. 15 de abril Porto Alegre, 22 de abril Estância Velha e 29 de abril em Salvador. Minha mentoria Socorro Acabamos, né, com o método espelho meu, que é esse método aí para tu olhar para tua fuça e resolver as coisas a partir de ti. Tô com vagas abertas para o mês de maio, uma mentoria online. Então a gente vai fazer aqui através do celular, computador, tá? Uma mentoria riquíssima para a mulherada aí, ó, se empoderar e fazer acontecer. Foi um prazer enorme ter estado com vocês nessa sexta-feira santa e semana que vem tem mais. Um beijão para vocês todos. Obrigada pela presença de cada um. Live vai ficar salva, compartilhem, meus docinhos. Ai, mimosa, obrigada, Cris, que Deus te ilumine para essa missão de elevar a consciência da mulherada aí para receber o amor próprio.
Vamos todos receber o amor próprio que nós merecemos. Tem que se olhar. Tem que se olhar. Pega um espelho e vai te olhar aí. Tá bom, gente? Ai, beijo, foi lindo. Até mais, Soninha. Final de abril tô em Salvador. Beijo.